galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de matemática, e a temática vocês já sabem, já estão por dentro que eu sei, certo? Vamos dar continuidade ao conteúdo de sólidos geométricos, tratando aí das planificações. E já trabalhamos um pouquinho da teoria sobre essa temática e agora é o momento da prática, tá bom? Convido vocês aqui para entrar nessa aula e conhecer aqui o que temos para aprender hoje. Antes de tudo, falando aqui a nossa habilidade, vamos fazer o que hoje? Relacionar um sólido geométrico, prisma reto e pirâmide, a planificação de sua superfície e vice-versa. Vamos também identificar semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e retângulos, pirâmides e triângulos. E é isso que vamos fazer hoje. Convido vocês aqui para entrar na nossa aula, mas não vamos entrar de qualquer jeito não, pessoal. Olha, todo mundo aí preparado, tá bom? Procura aí o material de vocês. Procura não, já é para estar aí com vocês, que eu entendo dessa forma. Faça as anotações importantes, tire as fotos, os prints, mantenha-se concentrado e vamos registrar a nossa aula do dia também. Não esquecer desse ponto importante. E aí, estão concentrados? Então vamos praticar questões na prática. E vocês já sabem a temática, vamos trabalhar com os sólidos geométricos e as suas planificações, tá bom? Aprendemos na aula passada sobre os prismas e as pirâmides, entre as suas semelhanças e diferenças. Aprendemos que os prismas, eles possuem duas bases, né? Sempre quando você vê um prisma, duas bases, que ao seu redor tem formas retangulares, então vocês já identificam como prisma. E as pirâmides têm uma única base e os lados da sua base determinam a quantidade de triângulos que essa pirâmide vai ter, convergindo tudo para um único ponto. Tá bom? Então vamos aqui conhecer as nossas questões do dia e vão logo aí observando a imagem. Observem essa imagem, vários sólidos geométricos, cada um tem a sua forma, as suas características, mas o que a questão pede? Vamos aqui, questão 1 pede o seguinte: observe a planificação em destaque abaixo e marque qual dos sólidos geométricos a imagem sugere. Então, olha, vai aparecer para vocês uma planificação. E essa planificação, ela vem de um sólido geométrico específico. Ele tem lá suas características, a gente vai observar aqui, dentro dessa planificação, desse mesmo plano, tudo que a gente consegue observar e procurar qual sólido geométrico essa planificação aqui nos sugere. Quando a gente olha para essa planificação, o que a gente já imagina que vai formar? Imagine toda vez que vocês perceberem, que vocês observarem uma planificação, imagine que é uma caixa que está desmontada. E aí eu vou montar essa caixa. E aí eu começo a visualizar como é que essa caixa vai ficar quando estiver montada. No caso aqui, eu tenho característica fáceis de observar nessa planificação, vários quadradinhos. Então, quando eu for observar o meu sólido geométrico, eu tenho que observar um sólido geométrico que também seja formado por essas figuras, certo? Então, qual é a figura observada? É o quadrado. Vamos olhar a nossa imagem e observar qual sólido geométrico tem essa figura específica. Então, tenho aqui a letra A. Né? Tenho aqui um cone, base, tem uma base aqui circular. Não tenho nada de círculo aqui na minha planificação. A letra B, eu tenho um cubo. O cubo aqui é formado por várias faces quadradas, então faz sentido. Letra C, eu tenho uma esfera. Letra D, eu tenho um cilindro. Letra E, eu tenho um paralelepípedo, um prisma de base quadrada. Letra F, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. E letra G, eu tenho um prisma de base triangular. Então, já deu para observar, e essa questão já é muito fácil, só para iniciar a aula, que a minha planificação se refere aqui ao meu cubo. Porque observando aqui, se eu montar, eu vou ter um cubo formado por várias figuras quadradas e o cubo, ele nos dá essas características também, tá bom? Vamos aqui para a nossa segunda questão. Observem aqui, gente, o que eu quero dessa questão. Questão 2 diz assim: marque os polígonos que podemos perceber nos sólidos geométricos em destaque. Eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base pentagonal e eu tenho um prisma de base pentagonal. Vamos observar aqui a figura A por enquanto. O que ele quer? Ele quer que eu marque os polígonos, as figuras geométricas
que podemos observar nesse sólido, certo? Então, aqui, quando eu olho para ele, a princípio eu consigo ver figuras triangulares e quadrada também. Claro que em quantidades diferentes, mas ele não perguntou a quantidade, ele só perguntou quais os polígonos conseguimos observar na letra A. E olhando para cá, a gente consegue observar quadrado, que é a base, e conseguimos observar também polígonos, né, triangulares. Então, só vou marcar esses dois na primeira linha. Vamos aqui para a segunda imagem, uma pirâmide de base pentagonal. Essa pirâmide de base pentagonal, eu consigo observar uma base que forma um pentágono e também eu consigo observar figuras triangulares. Vamos agora para a letra C, que agora tem um prisma. Professora, você não identifica tão rápido. Eu olho para a base, uma base, duas bases, um prisma. Acabou. Então, vamos aqui observar. Nesse prisma, eu consigo observar também bases pentagonais. Então, eu vou usar essa figura e na sua lateral eu consigo observar o formato retangular, né? Só que ali está deitadinho, mas se a gente levantar é a mesma coisa, tá bom, gente? Olha aqui, é só a posição que o sólido geométrico se encontra no momento. Então, aqui letra A, quadrado, triângulo, B, pentágono, triângulo, C, pentágono, retângulo. Simples assim. Vamos aqui para a nossa terceira questão. E o que pede aqui na nossa terceira questão? Está pedindo o seguinte: ligue corretamente os sólidos geométricos às suas respectivas planificações. Só ligar. Então, o que a gente vai observar? O sólido geométrico ele montado e ele planificado, certo? Aberto, né? Como se fosse uma caixa de papelão que eu estou desmontando e ele vai tomar uma forma plana. Então, eu tenho aqui as planificações e eu tenho o sólido geométrico montado. Letra A, eu tenho o cubo. Letra B, eu tenho o prisma de base triangular. E letra C, eu tenho a pirâmide de base triangular. Eu só vou encontrar a sua planificação correta. O cubo, a letra A, a gente já identificou na questão passada. Então, vamos já ligar aqui que o cubo se refere a essa planificação. Letra B, o prisma de base triangular, eu consigo observar triângulos e na sua lateral retângulo. Então, qual é a imagem que também proporciona essas características? Essa imagem aqui logo abaixo, olha só. Eu tenho triângulos e retângulos e é o que eu preciso para montar este sólido. Na letra C, eu tenho triângulos, triângulo na base e triângulos na lateral. Então, tudo é triângulo. Então, eu já vou ligar lá para a imagem lá de cima, para a planificação lá em cima. Pronto. Não foi simples, é só observar as características dos sólidos geométricos e ligar a sua planificação, que também possui essas características, tá certo? Vamos aqui, pessoal, para a nossa quarta questão. Vamos ler junto? Faça a correspondência da planificação à figura semelhante na imagem ao lado. Olha aqui a minha planificação. Eu já percebo que eu tenho uma base quadrada e no entorno, ao redor, eu tenho triângulos. Se eu puxar esse triângulo tudo para um único ponto, eu vou formar uma pirâmide de base quadrada. E qual a figura que nos refere, que nos faz lembrar esse sólido geométrico? Olhando a figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4. As que mais dá essa ideia de uma pirâmide de base quadrada. Qual é? Uns segundinhos aí para vocês pensar, porque está muito fácil. Bom, eu já descarto aqui a figura 2 e a figura 4, porque anda muito longe das características aqui dessa planificação. A figura 3, alguns podem ter até dito, professora, é a 3, mas não é, porque a 3 se trata de um cone que tem uma base circular, e aqui eu não tenho nada de círculo. Então, a resposta correta é a figura 1, a pirâmide de base quadrada. Então, vai lembrar essa figura 1, tá bom, pessoal? Vamos aqui para a nossa quinta questão, que também está muito fácil. Olha aqui. Qual das planificações demonstradas na imagem representa, respectivamente,
um prisma de base triangular na letra A e um prisma de base, a letra A, um prisma de base triangular e a letra B, a pirâmide, viu, gente? Pirâmide de base triangular. Então, a letra A pede um prisma, a letra B pede uma pirâmide, tá bom? A base é a mesma, triangular. Então, eu vou olhar a imagem da planificação 1, a imagem da planificação 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou encontrar, vamos focar logo aqui na parte em vermelho, na letra A, prisma de base triangular. O que é o prisma? Prisma é aquela figurinha, aquele sólido geométrico que as bases se repetem e ao seu entorno tem figuras retangulares. Então, eu vou procurar aqui uma figura que tenha bases repetidas e essa base tem que ser triangular e tenha também figuras retangulares. E qual é das planificações que nos proporciona essas figuras, esses polígonos que eu estou procurando? Bom, quem respondeu aqui, que é o 2, acertou. Então, o 2 corresponde aqui a um prisma de base triangular. Se eu montar essa caixinha aí, eu vou ter esse sólido geométrico aqui perfeitamente. E a letra B pede aqui uma pirâmide de base triangular. Olha, a pirâmide, gente, né? A base é um triângulo. E ao seu redor também tem figuras triangulares. Então, eu não vou olhar para nada que não tenha triângulo aí, né? Eu vou olhar para onde tem triângulo. Então, tá muito fácil. Eu olho logo aqui para a figura 5, porque a figura 1 não tem triângulo, a 3 não tem triângulo, a 4 não tem triângulo, a 6 não tem triângulo. A 2 já é correspondente aqui à letra A. Então, o que nos resta aqui, e a resposta correta é a imagem 5. Se eu montar essa caixinha, eu vou conseguir formar uma pirâmide de base triangular. Então, a resposta correta está aqui, ó, letra B, tá bom? Tudo certo? Conseguiram identificar? Viu como não é fácil, apesar do nome ser grande? A gente consegue se familiarizar aí com as características e encontrar a resposta correta, tá bom? Vamos aqui, pessoal, para a próxima questão, a nossa sexta questão, tá bom? A sexta questão aqui tem vários polígonos aqui numa imagem ao lado e eu tenho aqui o sólido geométrico montadinho e eu tenho uma planificação do lado. Mas vamos entender todo mundo junto. Vamos ler o enunciado da questão. Sexta questão diz assim: marque um X na quantidade, olha o que eu estou pedindo, a quantidade correta de polígonos usada na planificação em destaque. Eu coloquei tanto o sólido montado como a planificação para a gente ter aí essa referência. Então, aqui do ladinho eu tenho o sólido geométrico e aqui eu tenho uma planificação. Para onde é que eu vou olhar, pessoal? Eu vou olhar exatamente para a minha planificação, certo? É o que eu vou observar. E o que eu vou observar nessa planificação? Quais são os polígonos que eu precisei para montar ela, para ela ficar assim, nesse formato. Eu já consigo observar na minha planificação que eu tenho aqui polígonos retangulares e eu tenho polígonos em formato aqui de pentágono, né? Pentágono porque tem 5 lados. Então, o que é que eu vou procurar dentro dessa imagem maior? Eu vou marcar quantas eu vou precisar. Não está pedindo a quantidade? Marque um X na quantidade correta de polígonos usada na planificação em destaque. Então, vamos contar aqui quantos quadrados vamos precisar. Quadrado aqui em laranja. Eu vou precisar de quadrado para montar aqui essa planificação? Não, de jeito nenhum. Vamos olhar os triângulos. Eu vou precisar de triângulo para montar essa planificação? Também não, professor. Então, não vou marcar nem quadrado nem triângulo. Eu vou precisar de retângulos para montar essa planificação? Ah, sim, vou. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar lá na nossa imagem também 5 retângulos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vou precisar de todos aqueles verdes, tá bom? Para montar aqui, sem faltar, né, nenhum deles. E agora, o pentágono, que é o que tem 5 linhas para formar ele, 5 ladinhos, hein? O rosa, a figurinha rosa. Vamos olhar para a figurinha rosa. Quantas delas eu vou precisar
para encaixar aqui na minha planificação. A minha planificação, por enquanto, só tem os retângulos, né? Mas ela está precisando aqui de mais 2 figurinhas. E essa figurinha aqui é o pentágono. Quantas delas eu vou precisar? Apenas 2. Se eu preciso de apenas 2, eu vou marcar aqui só 2. Olha aqui, uma de um lado e a outra do outro. Então, eu marco 2, certo? E a última é o hexágono. Eu não vou precisar de hexágono na minha figura. Eu só vou precisar de 5 retângulos e 2 pentágonos. Assim, eu formo aqui a minha planificação, que é exatamente um prisma de base pentagonal. Tudo bem até aqui? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão, a questão de número 7. Vamos ler junto também? Veja abaixo algumas planificações que alguns alunos receberam para montar. Quais desses alunos receberam planificações de pirâmides? Olha o que a pergunta está pedindo. Ele quer saber quais dos alunos receberam apenas a planificação de pirâmides. Se tiver outro modelo de planificação, eu não quero saber nessa pergunta. Vamos focar nas pirâmides. Então, eu tenho aqui, a Diana recebeu essa planificação, o Fábio recebeu essa segunda, a Laura a terceira, Maria a quarta, a quinta, o Paulo e a Tânia a última. Mas de todas as planificações, vamos marcar a alternativa correta? Quem recebeu planificação de pirâmide? Será que foi a Diana e a Laura? Vamos olhar para a Diana e a Laura. A Diana não, mas a Laura sim. Ainda não é a nossa alternativa correta. Letra B. Gente, apareceu um C aqui, mas vamos desconsiderar. Letra B. B. Fábio e Tânia. Vamos olhar para o Fábio e a Tânia. O Fábio não, mas a Tânia sim. Ainda não é a resposta correta, a letra B. Elimina esse C aqui na frente do Fábio, viu? Aqui seria C. Maria e Paulo. Vamos lá, Maria e Paulo. Nada de pirâmide aqui, né? Nem Maria nem Paulo. E a letra D? Laura e Tânia. Vamos olhar para Laura e para Tânia mais uma vez. Eu já consigo observar que elas têm sim a planificação de pirâmides, só que são pirâmides diferentes. A Laura tem uma pirâmide de base quadrada e a Tânia tem uma pirâmide de base triangular. Então, a minha resposta correta é Laura e a Tânia. E aqui embaixo, a letra D, tá bom, gente? Ó, desconsidere aqui esse erro aqui na alternativa, mas deu para entender que é a letra D. Laura e Tânia, tá bom, pessoal? Vamos aqui para a nossa 8ª questão. 8ª questão diz assim, todos vocês prestem atenção. Thalita quer presentear sua amiga usando uma embalagem decorativa em forma de uma pirâmide de base quadrada. Botei até ali para vocês observarem, a pirâmide de base quadrada. Das opções abaixo, qual ela deve escolher? Mais uma vez, vou ler para vocês. Thalita quer presentear sua amiga usando uma embalagem decorativa em forma de pirâmide de base quadrada. Certo? É aquela planificação ali do lado. Das opções abaixo, qual ela deve escolher? Aí eu tenho aqui a opção A. Será que eu vou escolher esse modelo de caixa? A opção B. E agora, eu vou escolher esse outro da B? A opção C ou a opção D? Bom, eu tenho 4 opções, mas ela quer apenas uma. Ela quer a opção que leva a formar uma pirâmide de base quadrada. Lembrando das características aqui da pirâmide de base quadrada, eu tenho uma base que, consequentemente, é quadrada e no seu entorno é formado por triângulos. Exatamente a quantidade de lados da base, eu vou ter a quantidade de triângulos. Então, se a minha base me mostra 4 lados, eu vou ter 4 triângulos no meu entorno, tá bom? E é isso que eu vou procurar também na caixinha. Quem conseguiu observar vai perceber que é a caixinha que se assemelha a essa planificação, que vai dar aí quando montar essa planificação, vai ser aqui essa primeira imagem da letra A. As demais não, olha, eu consigo perceber na B, aqui figuras retangulares. Na letra C também tem um formato bem diferenciado. E a letra D foge aí bastante
do que a gente procura. Então, a resposta correta aqui da 8ª questão é a letra A, tá bom, pessoal? Vamos aqui para a nossa 9ª questão, observando aqui mais sobre as planificações. Aqui não é nada para marcar, é só para responder, tá bom? Vamos aqui ler a 9ª questão. Observando a planificação da caixa de chocolate, posso dizer que se trata de uma pirâmide? É uma pergunta. Eu vou observar a caixa de chocolate. Ele está perguntando se essa caixa de chocolate, ele é uma pirâmide. Observem aí essa caixa de chocolate por um instante. Quais são as características de uma pirâmide? É só ter triângulos? Não. Lembra que a pirâmide, ela converge todos os triângulos para um único ponto. Ela une tudo num único ponto, partindo de uma base. Essa base, ela pode ser triangular, ela pode ser quadrada, ela pode ser pentagonal, hexagonal, certo? É as que a gente mais estuda. Vamos aqui olhar novamente para a caixa de chocolate. Eu consigo ver uma pirâmide nessa caixa de chocolate? Lembra aí até das pirâmides do Egito, se vocês quiserem, mas vamos aqui analisar as características dessa caixa de chocolate. Eu já consigo visualizar aqui que tem retângulo aqui na lateral. Não está convergindo para um único ponto. Então, está um pouco diferente aqui das características de uma pirâmide, certo? Então, mais uma vez a pergunta, observando a planificação da caixa de chocolate, posso dizer que se trata de uma pirâmide? Quem acha que é sim? Quem acha que é não? Hein? Então, quem respondeu que não? Se trata de um prisma de base triangular e não de uma pirâmide. Por isso que é importante a gente saber as características de cada sólido geométrico, porque eles têm semelhanças, mas também têm diferenças. O que é semelhante aqui de um prisma para uma pirâmide? Porque eles têm semelhante aqui umas figuras triangulares. E as diferenças aqui é que o prisma ele vai ter no seu entorno figuras retangulares, na pirâmide não, no seu entorno ela vai ter figuras triangulares, certo, gente? Então aqui não lembra, não é uma pirâmide, mesmo que tenha triângulos, o que se trata aqui é de um prisma de base triangular. Então vamos aqui, pessoal, para a nossa última questão. Questão de número 10. E vamos ler aqui. Qual dos sólidos geométricos representa a planificação abaixo? Vamos olhar para mais uma planificação. Acredito que aqui no final da nossa aula vocês já estão craques, né? Vamos olhar para a imagem. Ele quer que a gente associe aqui a planificação ao sólido geométrico montado. Mais uma vez, é como se fosse uma caixa aberta e a gente vai montar ela bem bonitinha. E aí, qual o sólido geométrico que a gente vai encontrar? Vamos olhar aqui para a figura A. Olha a figura A, as suas características. Formatos tem figuras triangulares, uma base quadrada. Já não é o que eu procuro. Vamos aqui para B. Na B, eu só tenho figuras quadradas, então também não é o que eu procuro, olhando para a minha planificação. Na letra C, eu tenho figuras retangulares e eu tenho base triangular. Também não é o que eu procuro. Aqui, na letra D, também não é. Letra E, eu tenho aqui uma base circular, né? Em formato de um círculo. Anda longe aqui do que eu procuro também. E a última? Letra F. Bom, a letra F eu tenho no meu entorno figuras retangulares, eu tenho duas bases, sendo cada base pentagonal. Então, são bases iguais. Vamos olhar aqui para a nossa planificação. Será que eu tenho esses mesmos elementos? Observe aqui, no entorno eu tenho figuras retangulares e também eu tenho duas bases. As bases, elas são necessariamente iguais e elas têm o formato de uma figura pentagonal. Se eu montar essa caixinha, eu vou formar a letra F? Com certeza, se eu montar essa caixinha, eu vou sim formar a letra F, que é um prisma de base pentagonal. Viu, gente? Aqui é a nossa última questão sobre o nosso conteúdo de sólidos geométricos, fazendo relação aí às nossas planificações. E eu acredito que até aqui vocês já conseguem identificar aí, de acordo com as características e as diferenças,
cada planificação relacionada a um sólido geométrico. Ainda analisando aqui dentro da nossa imagem, a gente consegue perceber que cada sólido geométrico ele vai ter características próprias e cada um carrega essas características que precisamos entender dentro da matemática e nos apropriar também aí desses termos. Não é difícil dar os nomes das prismas, não é difícil dar os nomes das pirâmides, basta a gente sempre nos atentar, olhar para as suas características, tá bom? Então, relembrando aí os prismas, as características dos prismas. Os prismas, eles são sólidos geométricos que têm figuras retangulares no seu entorno e têm bases repetidas. Quando eu ver uma figura assim, eu já posso associar os prismas. Tem prisma de base triangular, prisma de base quadrada, pentagonal e hexagonal. As pirâmides, ela tem uma base, é diferente do prisma que possui duas, a pirâmide só possui uma. E, consequentemente, no seu entorno tem triângulos. Toda pirâmide tem no seu entorno triângulos que convergem para um único ponto, formando assim a pirâmide. E a pirâmide também ela pode ser de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal e por aí vai. Basta a gente ver aí as semelhanças e as diferenças entre esses dois tipos de sólidos geométricos, que não é difícil, viu, gente? Olha aqui, estamos concluindo a nossa aula. Nossa resposta correta aqui é a letra F, associada aqui à nossa planificação. E eu quero deixar mais uma vez uma frase com vocês sobre a nossa aula do dia. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos todos os dias. E aí, vocês de casa, o que vocês estão fazendo dia após dia para conseguir alcançar esse sucesso? Tem alguém parado aí sem fazer nada? Porque só vai conseguir o sucesso quem está correndo aí atrás do seu objetivo, através dos esforços que vocês colocam aí nas suas atividades. Gente, tratem a educação como algo mais importante na vida de vocês nesse momento, porque é através dela que vocês vão conseguir aí o tão sonhado sucesso, tá bom? Um forte abraço, vou ficando por aqui. Um tchau bem caloroso aqui da professora Gleiciane Gomes e até a próxima. Tchau, tchau!